Vou fugir um pouquinho do protocolo, mas fiquei com curiosidade e eu te faço uma pergunta. Uma história icônica nesse universo do futebol que você possa compartilhar com a gente. Algo que tenha te marcado profundamente. Talvez tenham centenas, Tem. mas a mais de todas que você pode trazer aqui para os visionários. Eu teria várias, futebol, as viagens que a gente fez, tudo mais, mas eu tenho uma assim, sensacional, aconteceu na Colômbia. É, é, Era eu, Arthur Alegrave, os vice-presidentes, o Fernando Carvalho não gostava de se meter em festa antes do jogo, e não gosta até hoje, Sim. mas não gostava como presidente, e nós fomos o presidente da Colômbia, né, que na época era uma pessoa tinha assumido e estava jurado de morte, e tinha a questão das guerrilhas deles lá, que eram muito grandes, facções, e nós fomos convidados para um jantar no palácio. Meninas, nós primeiro fomos buscados na coisa pelo carabineiros dentro do hotel. Fomos só eu, o Fernando e o Arthur Alegrave e 10 carros de um lado e 10 carros dos outros, e a carabina aqui, meu Deus do céu, onde é que nós vamos? Para chegar lá... Estou sendo sequestrado ou vou para um jantar? Exatamente, o que vai acontecer conosco, né? E os outros foram para belíssima praia que tem lá, e nós fomos para lá para o tal de jantar esse. Bom, dentro do carro já começou a pensar, acho que eu não deveria ter aceitado esse convite. Chegamos lá. Vou ligar o GPS localizador, vou mandar para alguém. Uma última mensagem para a família. Chegando no palácio, nós passamos por 7 revistas diferentes. 7, e uma atrás da outra, para chegar. Aí chegamos no ambiente, sentamos, aguardamos, aí chegou primeiro a assessoria, nos fizeram um questionário. Quem nós somos, a nossa família, a ideia nossa de estar ali, pô, é um jogo de futebol. Claro. O Arthur queria ir embora e não conseguiu. O Arthur na alta não, vamos embora disso. Mas não, Arthur, agora já estamos aqui. Claro. Gente, nós passamos por tudo isto e não, acabamos jantando com o presidente, com a família dele e tudo mais, tá? Claro. Mas nos marcou muito, porque aquilo foi a coisa mais importante para nós do que o jogo, né? Nós termos ido a um palácio e voltamos com os carabineiros e tudo mais. Chama a atenção que os guardas carabineiros lá, olhando para eles, não tinham mais que 12, 13 anos. Claro que tinham mais, mas eram tudo magrinhos, coisa e tal. Claro. Então, isso foi... Eu teria, assim, ó, várias histórias para contar para vocês, várias do futebol, mas essa me marcou muito, né? De ir para um jantar com alguém e ser levado como se fosse alguém que seria sequestrado, por exemplo. Teve um momento que nós tivemos medo. Tenso. Eu imagino. Tenso, sim. medo mesmo, né? Vem cá, será que nós voltamos? Nós estamos num país deles. Claro. Né? E de a pouquinho viram que nós estávamos com alguma droga e deu. Foi isso, uma história assim bem... Depois passou, a gente ria bastante, né? Mas tem outras, bastante... que podemos contar para vocês, assim, em um outro programa, numa outra hora. Claro, não, com certeza teremos que ter mais um momento para essas trocas. Futebol, assim, é sensacional. É apaixonante. É apaixonante fazer futebol. Eu sempre digo assim, ó, quando a gente fazia futebol e tomava 4-0 domingo, nós não tínhamos tempo de chorar. Segunda-feira tinha que abrir o clube e pagar as contas. Nós não tínhamos tempo de reclamar, né? E quando tu faz futebol, tu tem que ir lá e entrar no vestiário e dizer que a gente tem que jogar, que eles têm que jogar mais. Não é bem assim. E aí eu te pergunto, vou fazer o gancho com o futebol. Quando você falou aqui de futebol, mais ainda, né? Porque toda a conversa foi, mas no futebol mais ainda a gente viu brilho nos olhos. Brilho nos olhos e paixão. O que tu traz da experiência do futebol para o Mário Sérgio, líder e gestor? O que não fazer? No futebol a gente toma decisões equivocadas por paixão, né? E eu sempre tenho, há muitos anos, eu tenho uma palavra, tenho uma frase que eu julgo muito importante para qualquer pessoa, para qualquer momento e qualquer fato. Quando a gente fica brabo, a gente fica burro. E quando a gente fica burro, a gente vai dizer coisa que dali a 15 minutos, 10 minutos, vai se arrepender. Futebol é uma coisa. Esse é o aprendizado aqui no futebol. Muitas vezes a discussão, né, ela não leva a lugar nenhum a não ser a paixão. E a paixão, ela tem que ser consumida no teu coração, tá? Porque paixão e o coração, elas vivem, a alma e o coração, elas vivem juntas, tá? Sim. A discussão
que ela transcende a questão do futebol e vai para a questão pessoal, ela é a mesma coisa nos negócios. É a mesma coisa. No ato empresarial, tu tem que aprender a ouvir. Né? Tu não pode dar opinião sem saber ouvir o que pensa o teu interlocutor. Por quê? A opinião dele pode ser a mesma tua. Né? Tu não pode ir para uma reunião armado. Né? Eu digo assim, não, eu vou lá e vou dizer não. Uma reunião ela vai andar. Ela vai acontecer. Tu vai ter que mudar o rumo da reunião para o interesse do negócio de vocês. Tu não vai armado nunca para uma reunião, ou tu tem que ir para um propósito. Claro. Mas como chegar àquele propósito, pode acontecer de várias formas na reunião. Isso é importante. O futebol me trouxe isso. O que não fazer, a sensatez de ponderar antes que não fazer. De dizer alguma coisa. Exatamente. E eu vi aqui nos seus projetos futuros a intenção de se tornar mentor e palestrante. O que te motiva a compartilhar o teu conhecimento? Quando se entra num órgão como a OAB, ou como se sai do internacional, onde um conselho deliberativo, onde tu dirige 300, 400 conselheiros, onde tu consegue dirigir ou ser presidente de uma turma, ser coordenador, isto te leva a estudar o tema, porque para ti ser coordenador ou ser um presidente ou um vice-presidente de um clube, tu tem que conhecer o que está fazendo. E eu procuro ter a leitura exata, ter o estudo exato que eu estou fazendo. Isso me abençoa. Pô, se eu consigo fazer isso, eu consigo passar para os mais jovens a minha experiência. Isso me leva àquele que eu já estou dando palestras e quero continuar dando palestras. Sensacional. Palestras, fala um pouquinho sobre palestras voltadas para um tema, sempre. É o ética, a última que eu dei, ética no direito, a questão do futebol e a questão do limite das questões do futebol, o gerenciamento do futebol, o gerenciamento tributário das coisas e principalmente na questão do empreendedorismo. Sensacional. A pergunta que todos os nossos entrevistados não saem daqui sem responder. De forma objetiva, o que é ser um visionário para o Mário Sérgio? Visionário é não enxergar à frente, mas saber que todo o teu conhecimento lá de trás pode servir para um laço para te olhar para frente. Isso é ser visionário. Eu não vou a lugar nenhum se eu não souber por que eu vou naquele lugar. Se a pessoa pensar o seguinte, não, eu vou agora lá, a Fernanda, eu quero ser repórter nem ela. Não é assim. Tem que ter conhecimento daquilo que eu estou fazendo. E o conhecimento se adquire. E por isso eu digo assim, ser visionário é pegar o meu conhecimento todo, o passado e o presente, para fazer aquilo que eu pretendo fazer no futuro. Né? Isso me leva a crer que eu vou conseguir dar palestra, por exemplo, com credibilidade. Eu vou dar assessoria com credibilidade. Por quê? Eu tenho que conhecer do que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Senão tem uma palavrinha chamada fracasso que vai acontecer.